Alô? Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa legislação aqui no estado de São Paulo. Eu vou dar uma visão geral, que são muitos detalhes, mas o professor Oreste até facilitou a minha fala, porque ele já apresentou bastante coisa interessante que eu iria falar. Agora fica mais fácil a nossa apresentação. Aqui é uma visão do estado de São Paulo. Só para vocês terem um conhecimento, nós estamos aqui com 645 municípios, de uma população aproximada de 43 milhões de habitantes. Vou usar a tática do professor Oreste aqui em frente, que fica mais fácil. Então, 43 milhões de habitantes no nosso estado. E nós somos divididos aqui em 20 unidades, grupamentos de combate a incêndio e um grupamento marítimo, que a gente chama que é o Salva-Mar, que cobre a orla do nosso estado, o litoral. Aqui em estatísticas, eu vou passar para os senhores algumas estatísticas, só para se situar em termos de atendimentos operacionais do Corpo de Bombeiros. Aqui está a estatística do ano passado, 2013. Então, nós tivemos aí aproximadamente 67 mil incêndios, salvamentos, aproximadamente 65 mil, resgate, a gente chama de resgate, mas na verdade é um APH, né? Atendimento pré-hospitalar. Tivemos quase 32 mil intervenções. Depois, o auxílio à comunidade, que são outros tipos de ocorrência em geral. Foram 106 mil. Aliás, a PH 315 mil ocorrências, né? E auxílio à comunidade, 106 mil, produtos perigosos, 5.700 aproximadamente, e prevenção, que é a área onde a gente atua, a área de prevenção em edificações, né? Segurança contra incêndio, foram 261 mil ocorrências, né? Atendimentos na área preventiva. E o total de atendimentos prestados pelo Corpo de Bombeiros foi quase 1 milhão de atendimentos, né? Aproximadamente 820 mil atendimentos. Esse é o volume do nosso Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo. Bom, na área de preventiva, nós atuamos aí em análise de projetos, fazemos as historias técnicas nas edificações, fazemos o atendimento também de dúvidas, né, que a gente chama de formulário de atendimento técnico, fazemos o atendimento ao público em geral, comissões técnicas, né, são casos especiais, pesquisas, né, de ocorrências, pesquisas de sinistro e atividades educativas, né, atividade preventiva, educação pública, né, junto à comunidade. Aqui é uma estatística do atendimento na área de segurança contra incêndio nas edificações. Então, a análise de projeto, no setor onde a gente trabalha, foram quase 27 mil análises de projetos técnicos, são plantas, né, apresentadas por engenheiros, a gente já analisa. 45 mil vistorias em projetos grandes, a gente chama de projeto técnico, né, que envolve planta, envolve uma engenharia. A gente faz essa vistoria com plantas. Depois tivemos quase 140 mil vistorias simplificadas. Essas vistorias simplificadas são edificações menores, que não há necessidade de plantas. É simplesmente um formulário preenchido da entrada no Corpo de Bombeiros e a gente executa a vistoria com base nesse formulário. Depois tivemos 256 comissões técnicas, depois quase 36 mil foram consultas, né? São consultas, dúvidas técnicas de esclarecimento de projetos, tanto na fase de análise como na fase de vistoria. E depois tivemos também quase 17 mil atendimentos vinculados com o governo do estado de São Paulo, que são os empreendedores, microempreendedores, né? Pequenas empresas, microempresas, que existe um portal do governo que agiliza a abertura dessas empresas. E o Corpo de Bombeiros participa também desse portal. Então, ao todo, nas nossas atividades técnicas e preventivas em edificações, foram quase 270 mil ocorrências, aproximadamente. Bom, causas de incêndio. Aqui é uma estatística de 10 anos que a gente acompanhou aqui no nosso estado. Só mostrar para os senhores aqui as causas principais de incêndio, comparando com outros países, para a gente sentir que
as variações são pequenas quando a gente fala nas principais causas de incêndio. Então, aqui no nosso estado, o intencional, o ato incendiário, ou até o criminoso, é que lidera a estatística. Depois vem instalações de equipamentos elétricos, fumantes, cozimento e assim vai. Então, essas 4 primeiras que eu queria que os senhores prestassem atenção. Aqui já é no Reino Unido. Tá? Essa estatística também peguei lá no site do Reino Unido, chamado Communities and the Local Government. Aqui também foi uma estatística de 5 anos, eu coletei esses dados de 5 anos. Então a gente vê que os 4 primeiros causas de incêndio são iguais, não varia muito. Assim, varia em termos de percentuais, né? Em termos de primeiro, segundo, terceiro ou quarta colocação, mas as 4 primeiras são semelhantes ao que acontece aqui no nosso estado, no estado de São Paulo. Então tem lá, cozimento, problema na cozinha, né? Na área residencial, intencional bastante, também casos intencionais, né? Instalações elétricas e fumantes. E aqui eu acrescentei em vermelho aquecedores, porque na nossa estatística aqui em São Paulo não aparecem aquecedores. Então a gente já vê aí uma diferença de clima. Lá tem muito uso de aquecimento, tem o problema de revestimento térmico, né, que é usado nas residências, e até mesmo o tipo construtivo em locais mais frios, que se usa muito revestimento térmico, né, e painéis também, madeira. Então, o que faz com que a estrutura da edificação, a estrutura das residências, né, seja combustível. Então, é uma característica que ocorre nos países mais frios e que aqui no Brasil não temos. Né? Nossa construção típica aqui no país tropical é alvenaria, né, piso frio, revestimento frio, sem incorporar matéria de acabamento combustível. Então, isso é um diferencial que também minimiza, né, o risco e o início do incêndio. Aí vocês vão ver para frente por que eu apresentei essas estatísticas para os senhores. Aqui nos Estados Unidos, também fiz lá uma pesquisa na NFPA, a National Fire Protection Association. Também, esses senhores podem perceber que, basicamente, os 4 primeiros são semelhantes. E aí destaquei os aquecedores. Né? Pelo visto, lá nos Estados Unidos tem muito problema com o sistema de aquecimento. Bom, e agora sim, aí é uma estatística comparativa. Eu peguei uma estatística do ano passado, que eu tenho aqui no nosso estado, e comparei com a estatística do Reino Unido e dos Estados Unidos. Em termos de incêndios totais, mortes em edificações, população, a população desses 2 países, e mais a do nosso estado, aqui do estado de São Paulo. E a gente vê o proporcional, para a gente se situar, como é que o São Paulo, o estado de São Paulo está em relação aos países desenvolvidos, né? Em termos de mortes e em termos de incêndio por população. Então nós vemos aí que a nossa proporção também. Nós estamos aí em termos de incêndio por 1.000 habitantes, nós estamos com 1,52. Enquanto o Reino Unido está com 3 incêndios por cada 1.000 habitantes, e nos Estados Unidos 4,32. E mortes, né, em edificações. Aqui eu peguei só mortes em edificações, em estruturas, tá? Em incêndios estruturais. Então, no estado de São Paulo, aí essa estatística também tem que ser por 100.000 habitantes para poder ter um fator mais visível. Né? Então, temos aí no estado de São Paulo 0,11 tá? Mortes por cada 100.000 habitantes. No Reino Unido, 0,44 e nos Estados Unidos, aproximadamente 0,8. Então, a gente vê que a gente, em termos efetivos, o resultado final de mortes, né, que é o que interessa mais para os bombeiros, o nosso estado tem um indicador favorável. Isso por ser um país tropical, como eu falei para os senhores, né, o tipo de construção influencia muito. Então, na hora de a gente fazer a norma, a legislação, a gente tem que estar atento a esses detalhes também, em termos de construção, tipo de edificação, tipo de estrutura que você quer proteger. Bom, e a evolução da nossa legislação? Ela vem evoluindo, como já foi citado, né? E quando há uma tragédia, quando há um incêndio grande, a gente faz pesquisa, a comunidade se junta em termos técnicos, né?
e acaba fazendo a evolução da legislação. E aqui em São Paulo foi a mesma coisa, né? Tivemos vários incêndios, né, grandes, trágicos, e aconteceu a evolução da nossa legislação. Hoje nós estamos com o decreto 56.819, que é de 2011, que é a última versão. Aqui é dentro da evolução da legislação também, alguns incêndios trágicos, né? O Floresta já citou alguns já. Em 72, o Andraus, depois o Joelma, em 74, ele teve a maior fatalidade, né? 182 pessoas aproximadamente morreram nesse incêndio do Joelma em 74. Depois no Grande Avenida, em 81. Em estruturas, o último incêndio grande que tivemos em estruturas elevadas, né, prédios elevados, foi em 87, foi o edifício da CESP. Todos esses edifícios tinham arquitetura antiga, né, com pouca proteção incorporada na sua estrutura, e tanto na parte ativa, né, de equipamentos ativos, como na parte passiva. Aqui o Joelma, nessa época, não tinha escada de emergência, não tinha escada de segurança, devido ao fato que a gente confere a falta de saídas protegidas, né, teve essa grande quantidade de vítimas, né, 182 aproximadamente. E aqui o SESC. O SESC, você pode observar a arquitetura dele, em termos de evolução do incêndio, fica muito fácil, porque não tem as compartimentações que a gente exige, né? Nem, na época também as escadas também não tinham uma escada de segurança, hoje já são 2 escadas para cada bloco desse. Então o que aconteceu nesse incêndio foi uma propagação muito rápida, né, tanto internamente, pelos dutos, né, as ligações internas que haviam, shafts, né, de instalações, como também pela fachada. Então virou uma fogueira praticamente, né? Esse prédio aí é uma fogueira vertical, literalmente. Hoje a gente já exige, devido a esses aprendizados todos, né, todos esses prédios a gente exige, além do chuveiro automático, né, óbvio, né, um prédio vertical, mas também as compartimentações, as selagens de pavimentos. Tá? Se falhar um sistema, o outro opera. Estamos falando de proteção passiva e ativa, a gente estuda, todo estudioso na área de segurança contra incêndio, e mesmo os laboratórios têm as curvas, né, de desempenho, as curvas de ensaio, as curvas do incêndio natural. E o que acontece? Para o bombeiro, o interessante é que não ocorra o flashover, não ocorra o incêndio generalizado, que ele fique no início. Tá? Então, no início, quando a gente quer que o incêndio seja controlado devido ao risco, devido à incorporação do risco da edificação em termos de ocupação, de áreas, altura, então você prevê sistemas automáticos. No meu caso, é do chuveiro automático. Também detecção, né, para avisar rápido o público para abandonar o prédio, e a brigada e os hidrantes para fazer o combate. Então, o ideal é que esse incêndio, quando se inicia, seja controlado no início para não ocorrer o incêndio generalizado. E se ocorrer? Aí a legislação entra na segunda fase, que são as proteções do próprio edifício, que são as passivas. Né? Se falhar a primeira parte, então o prédio, né, a parte estrutural do prédio tem que garantir alguma resistência, vamos dizer assim, algum retardo desse incêndio. Né? Ou seja, através de compartimentações, de selagens, para que esse incêndio fique em um determinado compartimento, não evolua, tá? Ou mesmo a própria estrutura do edifício, que são os tempos requeridos de resistência ao fogo, para o edifício não entrar em colapso. E garantir as escadas também, porque as escadas vão ser, as pessoas vão abandonar o prédio por elas, uma primeira fase, esse incêndio generalizado, e numa segunda fase o próprio Corpo de Bombeiros, né, necessita dos acessos das escadas para poder fazer o combate. Então essa é a divisão didática. Tá? Bom, agora vou entrar no nosso decreto propriamente dito, vou dar uma corrida aqui que o professor Oreste já adiantou bastante essa parte. Então é um decreto assinado pelo governador, ele traz as exigências, aonde, o que fazer, o que eu prevejo em cada edificação, em cada tipo de edificação. E depois as instruções técnicas, que é a nível do comandante do Corpo de Bombeiros. Então ela fica flexível realmente. O comandante do Corpo de Bombeiros determinou alguma evolução tecnológica no mercado, alguma necessidade, alguma urgência, ele consegue adaptar essa instrução técnica rápido, sem depender de passar para o governador. Exemplo típico foi Santa Maria, né? Depois de Santa Maria, a gente começou a exigir o laudo de ensaio dos materiais de acabamento de investimento dos locais de renda de público. Já era uma exigência da legislação, porém,
percebia-se que o interessado, o engenheiro, anexava a RT, dizendo que estava atendendo os requisitos, né, de norma, porém, na prática não estava. Então, a gente não só pede a RT agora, como também pede o laudo do laboratório. Então, as nossas exigências em termos do Estado de São Paulo, elas são feitas em função da ocupação, que é o risco de ocupação de pessoas, né? Altura, né? Quanto mais alto, né? Mais rigoroso. Carga de incêndio, quanto mais carga de incêndio depositado, também maior rigor, tanto no dimensionamento da rede hidráulica, né? Como também das compartimentações. E também a gente analisa aí a carga de incêndio para a distribuição também de outros equipamentos, como extintores, rotas de fuga, etc. Áreas, né? As áreas também a gente analisa bastante em termos de áreas máximas, né, que se permita, né, sem nenhum sistema automático. Também temos uma divisão de projeto simples, né, de projeto com necessidade de plantas, né, também um limite nosso de 750 metros quadrados. Abaixo, em alguns casos, a gente permite que seja só o formulário, sem a planta, e acima de 750, obrigatoriamente com planta. Aqui é um exemplo das classificações, das ocupações, é só um exemplo. Essa classificação vai de A a N, né, tem subdivisões, semelhante ao que acontece na NBR 9077. Então, só alguns exemplos. Aqui a tabela 2 fala de altura, classificação de altura. Depois a tabela 3, classificação de carga de incêndio. Aqui a gente coloca alguns exemplos também de carga de combustível, carga de incêndio nas edificações. É uma tabela, essa tabela também a gente revisa, sempre faz a revisão do decreto ou mesmo da instrução técnica. Ela está contida na instrução técnica 14, e sempre que há necessidade, pesquisa, a gente faz uma avaliação se a carga de incêndio está compatível com aquele uso. É baseado também nessa carga de incêndio, é baseado também em normas europeias. A tabela 4, ela fala sobre edificações existentes, adaptações. Na verdade, ela remete às edificações existentes com uma instrução técnica que fala só sobre edificações antigas, edificações existentes, que é a instrução técnica 43. Então, se precisar mudar, adaptar, a gente consegue adaptar através da instrução técnica 43, todas, o retrofit, vamos dizer assim, né, das edificações antigas, né, que há necessidade de ser adaptado. Aqui a tabela 5, para edificações pequenas. A gente percebe que tem a tabela, as exigências, né, que estão à esquerda, e depois nós temos as notas, né, complementares. Né. Vou dar um exemplo aqui da próxima tabela. Essa daqui é uma edificação, uma tabela para o grupo de local de reunião de público, o grupo F, tabela 6F. Então nós temos aí, à esquerda da tabela, nós temos aí as medidas de segurança contra incêndio, e depois, à medida que vai evoluindo a altura, a gente vai colocando aí a regra, se vai ser obrigatório, e também aqui nas notas a gente dá o que se pode trocar ou não pode trocar, dá alguma especificidade para cada medida. Por exemplo, nós temos a compartimentação horizontal. Nessa tabela, a compartimentação horizontal é obrigatória, né? Só que ela remete, isso aí vai para uma tabela da instrução técnica nova. Na próxima revisão, a gente vai colocar, inclusive, as áreas de compartimentação máxima. Nessa própria tabela, embaixo do X, a gente coloca a área máxima de compartimentação, para facilitar a leitura. Né? Então, a gente percebe aqui que tem X, né? Compartimentação horizontal, tem o X e tem a nota 1, nota 2. E, por exemplo, na nota 1, ela fala que pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos. Então, se a gente quiser trocar, aquela troca que o professor Oreste falou, ele permite essa troca. Se ele quiser aumentar a área dele, livre de compartimentação daquele compartimento, ele pode, desde que coloque sistema de chuveiros automáticos e detecção. Então, esse é um exemplo, mais um aqui, em termos de tabela do grupo C, comercial, shopping centers, por exemplo. Mesma coisa, pode ver compartimentação horizontal ali, tem as notas, né? 1, 2 e 3. Então, vamos ver o que significam essas notas. Todo focando aqui na compartimentação, porque é o foco do Congresso aqui, chuveiro automático, é onde mais se permite essas compensações, essas trocas, né? Com chuveiro automático e compartimentação de áreas. Então, a nota 1 pode ser substituído por sistema de chuveiros automáticos, né, dependendo da altura dele. Conforme ele vai crescendo, vai aumentando a altura,
ele é substituído por sistema de chuveiro automático e detecção. E depois, se tiver uma altura maior ainda, 23 metros, por exemplo, acima de 23 metros, além do sistema de chuveiros automáticos, compartimento da detecção, também do sistema de controle de fumaça. Então, é assim que funciona a nossa legislação. Então, você tem lá tabelas, que são as exigências, né, o que vai em determinada ocupação, e depois o detalhamento dessa exigência você parte para uma instrução técnica. Agora que nós estamos no portal, só para trazer para os senhores o conhecimento do nosso portal do Via Fácil, onde os arquitetos, engenheiros, os proprietários vão entrar nos seus pedidos. Então, isso é um sistema eletrônico, está sendo ampliado. Possivelmente no próximo ano a gente já tem a planta, inclusive, eletrônica, e aqui ele acompanha todo o processo, desde a vistoria. A vistoria hoje não precisa mais ir no quartel. Pelo portal mesmo ele consegue fazer o pedido e sai a mensagem para ele assim: deixar as documentações, ele lista todas as documentações necessárias na obra. Então ele vai fazer a vistoria e pega a documentação na obra. Então evita deslocamento. Para projetos, projetos grandes, ainda a necessidade do engenheiro levar a planta do quartel. Mas isso para o ano que vem já estamos alterando também. Ele vai conseguir fazer o upload das plantas. Pode ver no portal que tem o upload de documentos. Então hoje só permite o upload de documentos, em formato PDF. Mas no ano que vem já vai ser capaz de aceitar também o formato de plantas. Então aqui ele controla todo o andamento dos seus processos. Tá? E se houver o AVCB eletrônico, não é mais papel, ele consegue retirar o AVCB eletronicamente do portal, imprimir. Tem até um QR Code, né, do lado, que ele checa a autenticidade, e também no portal. Se está no portal do Corpo de Bombeiros, você checa a autenticidade desse documento. Tá? Aqui os dois modelos, né, o auto de vistoria, que é o presencial, a gente vai até o local fazer a vistoria, e tem o certificado agora, para as edificações pequenas, pequeno porte, baixo risco, que é feito apenas um formulário, o engenheiro faz uma RT, o bombeiro emite já automaticamente, sem burocracia, esse certificado, e a vistoria é feita a posteriori. Tá? E aqui a segunda fase, a gente está já implantando no ano que vem, né? Não tem a data específica ainda, né? Não tem a data ainda marcada, mas provavelmente lá no primeiro semestre a gente consiga já implantar a planta eletrônica também. Vai ser aí tudo informatizado. Tá? Então, qual que é o upload de plantas, na segunda fase, análise digital, certificação digital de projetos, digitalização das plantas e vistoria com plantas digitais. Então, essa é a segunda fase, para o ano que vem a gente já está implantando. Nossa homepage e nosso e-mail. Muito obrigado.